Eu venho à tribuna, neste momento, para tecer alguns comentários a respeito da nossa semana que já estamos na quinta-feira, que está se acabando, e que eu penso o Senado teve um protagonismo, teve uma posição de destaque que merecedora, na minha opinião, de aplausos. Diante do tamanho da crise que vivemos, que todos sabemos é muito mais política do que econômica, o Senado da República agir no sentido de contribuir com o Brasil, como o próprio presidente da República diz, governos, como o nosso presidente, senador Renan, mesmo relatou, os governos vêm e vão, o país fica. E nós não podemos, por conta de divergências políticas, permitir com que o Brasil continue sofrendo da forma como vem sofrendo. Diferentemente da Câmara dos Deputados, o Senado está construindo, e eu digo ainda construindo porque não está perfeitamente acabado. Hoje mesmo apresentamos uma ideia para o presidente Renan para que ele inclua na Agenda Brasil, no eixo das questões fiscais, o que ele acatou plenamente e considerou também algo muito importante, uma sugestão que não é minha individual, mas que vem dos membros que compõem a CPI do CARF aqui do Senado Federal. Então, a agenda é uma agenda positiva que procura enfrentar os mais diversos problemas por que passa o país, sobretudo problemas fiscais e problemas sociais. E dentro disso, senhor presidente, quero relatar aqui dessa tribuna que nós tivemos hoje uma sessão importante, uma audiência pública na comissão, na CPI do CARF, que é presidida pelo senador Ataídes, e que eu tenho o privilégio de relatar, e recebemos alguns estudiosos dessa questão tributária. Participaram da audiência pública o doutor Carlos Alberto Barreto, que é auditor fiscal, todos conhecem, é hoje o atual presidente do CARF, o Wilson Romero, que é o presidente da ANFIP, a Associação dos Auditores da Previdência, dos Auditores Fiscais do Brasil, o doutor Gustavo Brigagão, tributarista, conhecido e respeitado no Brasil inteiro, e o professor Heleno Taveira Torres, que também, além de ser um grande tributarista, é professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. E o teor dos debates hoje é sobre a situação atual do CARF e qual deverá ser o futuro dessa importante instituição recursal na questão tributária do Brasil. E o que eu considero importante, senhor presidente, é que os debates não giraram somente em torno do CARF. Obviamente que muito debatemos sobre o CARF. O CARF, o que vem a ser? O Conselho de Administração, o Conselho onde se busca, numa segunda instância administrativa, a resolução de pendências tributárias, de passivos tributários. E o CARF ele é composto, teve uma mudança recente, após a divulgação de uma série de denúncias a partir da Operação Zelotes, teve uma modificação na sua composição, na forma de escolha, inclusive na conduta dos seus conselheiros. Antes, era plenamente possível advogar e ser conselheiro do CARF. Por um decreto presidencial, uma decisão da OAB, isso não é mais possível. Mas, então, são mudanças importantes que já aconteceram. Entretanto, nós temos que discutir de forma mais aprofundada. E aí estamos debatendo qual o futuro. Continuará a ser esse conselho um conselho paritário? Ou deveremos ter concurso? Concurso para uma função temporária? Para um exercício público de uma função pública temporária? Ou um concurso permanente que tornará o conselho num tribunal administrativo? Enfim, são debates que nós estamos travando lá. Entretanto, eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, que o Brasil, conforme disseram os participantes, sobretudo o professor Heleno, que o sistema do contencioso tributário, administrativo e judiciário no Brasil está falido. E o que nós precisamos é de uma renovação, é de uma atualização desse sistema. E deu alguns números que eu considero extremamente impactantes, senadora Gleice.
O que tem de contencioso? Qual é o passivo que está no Poder Judiciário? 1.400 bilhões. Qual o passivo que se encontra nas primeiras e no CARF, instâncias administrativas? Em torno de R$500 bilhão. Dívida das estatais em torno de R$300 bilhões. Isso tudo significa um orçamento da União. E, pior, além desses quantitativos significativos, qual o período que levam para esses contenciosos serem julgados? Na esfera administrativa, há um cálculo reconhecido pelo próprio CARF, que são, em média, 8 anos para que os processos sejam julgados. No Poder Judiciário, a média, segundo nos foi exposto hoje, também dados oficiais, 9 anos e 9 meses. 10 anos no Poder Judiciário. Com 2 anos para procedimentos judiciais, lá se vão 20 anos, para depois não haver nenhuma recuperação. A média da recuperação do crédito, a média da recuperação dos créditos não chega a 2%, senador Requião. Não chega a 2%. Isso é que é grave. E isso é que tem que compor também a Agenda Brasil. Precisamos modernizar a administração, agora, a administração tributária. O contencioso é fundamental. Como dizia o professor Heleno, nós estamos tratando talvez da questão mais importante entre todas. Concluo em exato um minuto, o que nós temos que garantir é a eficiência na capacidade arrecadadora do Estado brasileiro. E quando eu falo em Estado brasileiro, não é a União, não é o governo federal. Nós estamos nos referindo aos estados e aos municípios, que cada um tem o seu sistema administrativo de recuperação e de decisão de contenciosos. Então, é algo que considero da mais extrema urgência. Já encaminhamos como sugestão ao presidente da Casa para que inclua na agenda do Senado essa questão e, segundo o presidente Renan, isso já está incluído. E dizer que os trabalhos da CPI prosseguem. Nós temos a clareza que o nosso papel não é apenas colaborar no processo de investigação do mal-feito, mas é também apresentar sugestões para a construção de um ambiente melhor, um ambiente mais eficiente, um ambiente imparcial e, principalmente, livre, cada vez mais, das ações de corrupção. Era isso. Muito obrigado, senhor